Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu sou professor itinerante e hoje eu queria falar com vocês sobre a parte de química, mais precisamente da parte de ligações químicas, que é um tema que é bem recorrente, na verdade, no Enem, né? Então, ele tem um alto percentual de chance de cair, né? Então, você conhecer a forma como esses elementos químicos eles se ligam para ter uma certa estabilidade é importantíssimo aqui no caso. Então, vamos começar aqui, olha, da noção, né, justamente de ligação. Por que esses elementos químicos, né, eles fazem essa tal dessa ligação química? Por que será? Bom, por um objetivo muito simples, para buscar estabilidade. Então, o objetivo quando você faz uma ligação química vamos colocar assim de forma bem um pouco mais popular, mas é a busca pela estabilidade. Estabilidade. E aí, do ponto de vista de ligação entre esses elementos químicos, entre esses átomos, né, vamos dizer assim, a gente tem basicamente três formas de buscar essa estabilidade, que é pelo número um, no caso, primeiro, que é por meio da ligação iônica. Depois, é por meio da ligação covalente, valente. E a gente tem a terceira, que já não é tão recorrente, que é a ligação metálica, que hoje eu não vou falar sobre ela, tá? Vou me ater apenas à ligação iônica e à ligação covalente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos falar aqui justamente dessa ligação iônica. Então vou colocar aqui, esse aqui é o meu tópico número 1. Vou colocar aqui que é o meu tópico 2, né? Ligação iônica. Então, iônica. Então, assim, por que eu faço uma ligação iônica? O que é uma ligação iônica? Ligação iônica é aquela que acontece entre dois tipos de elementos, que é um metal e um ametal. E assim, o que vai acontecer nesse processo, nessa ligação iônica? Basicamente, o metal ele vai ceder elétron para o ametal. Então, ele cede elétron ou elétrons, né? Vamos colocar assim, elétrons. Elétron ou elétrons para o metal. E aí que vem o grande lance aqui, ó. Qual é a consequência disso? Primeiro, geralmente esse grupo que é ligado por ligação iônica, o que vai acontecer? Geralmente eles têm altíssimas temperaturas de fusão. Quer dizer que se eu quiser transformar eles de sólido para líquido, eu tenho que fornecer muita energia. Então vamos colocar assim, altíssimas, altas, vamos colocar altas, tá? Altas temperaturas, temperaturas de fusão. Outra coisa, opa, fusão. Ó, eu escrevendo errado aqui, ó. E aí que vem o ponto aqui, olha. O que acontece quando eu coloco esse cara em água? E se eu colocar isso aqui em água? Vamos colocar assim, ao colocar em água. E aí eu vou pegar um exemplo bem clássico que de dois átomos que estão ligados por ligação iônica, né? E vou colocar isso em água, né? Por exemplo, o NaCl. Coloquei eles em água. O que vai acontecer? Eu vou ter justamente a dissociação entre esses elementos. Então, eu vou ter aqui, basicamente, olha,
o Na mais a formação daquilo que a gente vai ver mais para frente, que a gente vai chamar de cátion, e a separação do Na mais com Cl menos. Então, aqui eu tenho a formação de um cátion, que é aquele cara que está, aquele íon, né, que é aquele cara que tem carga, que está justamente cedendo esses elétrons, que cedeu esse elétron, e esse cara aqui que eu chamo de ânion, que é aquele que justamente ganhou esse elétron, né? Então, o cátion, ele cede elétron, e o ânion, justamente, é aquele que recebe esse elétron. Esse processo tem que tomar cuidado, a gente chama de dissociação. Você simplesmente dissocia, separa esses íons. Isso tem que ficar muito claro, tá? Diferente, a gente vai ver um pouquinho mais para frente na ligação covalente, que a gente chama de ionização. Aqui eu já tenho íons. Eu simplesmente separo. Lá não, na covalente eu não tenho íons. Eu formo, vamos dizer assim, os íons. E aí que vem o ponto, olha. Então eu tenho essa ligação iônica que acontece entre o metal e o ametal, né? E aí vamos ver como é que a gente estabelece essa relação, como é que a gente sabe se está ligando um com o outro aqui. Vou pegar um exemplo simples. Existem os metais alcalinos terrosos, né? Eu vou pegar o berílio aqui, olha. Vou pegar o exemplo. Eu vou pegar o berílio. O berílio, o número atômico dele aqui, eu tenho a tabelinha aqui embaixo, vai ser 4. Então, vou colocar aqui, ó, 4. E eu vou colocar aqui também o cloro. Eu não sei se esse sal que eu vou montar aqui, que mais para frente a gente pode falar sobre esses compostos, né? O nome dos compostos, ele existe, mas eu vou colocar aqui, vou montar ele. O cloro, ele tem número atômico igual a 17. E aí, o que eu faço justamente para descobrir quantos elétrons o berílio vai ceder e quantos elétrons o cloro vai conseguir comportar? Vamos lá, a gente faz a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus-Pauling, que, aliás, eu tenho um vídeo aqui justamente para isso, que é um dos meus primeiros vídeos, se não me engano, se não for o primeiro. Eu faço aqui, olha, 1s2, 2s2 e fechou. E aí, o que você vai perceber? Que a camada de valência, ou seja, a camada mais energética, externa aqui do berílio, é a segunda camada, e o subnível S2 aqui, olha. Então, ele vai ter 2 elétrons na parte mais externa. Então, ele vai ceder esses 2 elétrons, né? Já o meu cloro, eu vou fazer a distribuição aqui, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, aí não vai ser 6, aí vai ser, se eu tenho 12 aqui, faltam 5 para completar justamente esse total aqui, olha. Na camada de valência, ou seja, na última camada aqui, olha, eu vou ter, que é a camada, que é o subnível KL, no caso aqui M, eu vou ter justamente 7 elétrons nessa parte mais externa. E aí fica uma mensagem aqui, olha. Justamente na coluna 2A, que são dos metais alcalinos terrosos, né, geralmente eles vão doar 2 elétrons. Então, eu vou representar do lado do elemento, né, o sinal mais 2, que vai indicar que ele é um cátion que doa 2 elétrons. Já aqui, olha, nessa coluna, que é a coluna que é a 7A, vamos colocar aqui, olha, ele está justamente recebendo um elétron. Porque a gente pode ver o seguinte, uma regra que a gente chama de regra do octeto, que geralmente os átomos, que são átomos instáveis, eles vão se equilibrar com 8 elétrons na camada de valência. Isso a gente olha observando justamente os gases nobres, porque os gases nobres, eles têm esses 8 elétrons na camada de valência. Então, a gente entende que esses elementos geralmente vão se estabilizar com esses 8 elétrons na camada de valência, geralmente, tá? Então, aqui, olha, se ele tem 7, é mais fácil ele completar uma unidade aqui, é mais fácil ele adicionar um elétron para ele ficar estável. Então, ele vai ser um cátion, onde ele vai estar recebendo um elétron. Continuando, aí vem o ponto principal, né? Como que eu vou montar essa ligação entre esses caras aqui, ó? Então, eu vou pensar o seguinte, olha. O meu berílio, ele vai ter, justamente, vou representar os elétrons por esse asterisco, 2 elétrons aqui, olha. O cloro,
ele vai ter 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer para esse berílio ficar estável? Ele vai ter que pegar esse elétron aqui e doar para esse cloro. Opa, só que ele tem aqui ainda um sobrando. Então eu preciso de mais um cloro para que ele consiga justamente doar esse elétron faltante. Vou colocar aqui, olha. 5, 6, 7. E que ele consiga justamente encerrar essa ligação. Então, o que está acontecendo aqui? Qual o composto que está sendo formado aqui, então? Está sendo formado o BeCl2 aqui, ó, que é o cloreto de berílio. Né? E assim, olha, eu preciso fazer todo esse processo para descobrir qual que seria esse composto, como é que ele ficaria aqui na fórmula, vamos dizer assim, molecular? Não. O que você poderia fazer aqui, olha? Você pode colocar assim, olha, tem o berílio, tem o cloro. Vou indicar justamente as cargas desse berílio e desse cloro. A carga do berílio vai ser 2 e a carga, no caso do cloro, vai ser 1. O que eu faço? Eu cruzo esses valores aqui, olha, de forma que esse 2 vai aqui para baixo, para o cloro, e esse 1 vai aqui para baixo no berílio. Só que quando eu vou fazer a minha representação final, o que vai acontecer aqui, olha? Vai ficar assim, olha, BE série 2. Então eu não preciso colocar esse 1 aqui no BE. Então, olha, basicamente aqui eu tenho a ligação que eu chamo de iônica, né? Breve apresentação. E agora eu vou falar da ligação covalente. Vamos lá. 3, ligação covalente. Ligação covalente. Se a ligação iônica acontecia entre um metal e um ametal, a ligação covalente ela vai acontecer entre dois ametais, isso incluindo o hidrogênio, né? Eu vou colocar assim, ametal com ametal. Aliás, na ligação iônica, quando eu falo metal, estou citando também o hidrogênio, tá? Lembrando que o hidrogênio ele é colocado lá na coluna A, mas ele não é um metal. Né? Então, assim, eu tenho justamente aqui, olha, em vez de eu ter em vez de alguém ceder elétron para alguém, esses dois caras, eles compartilham elétrons. Seria aquela coisa bem familiar. Então, aqui eu posso dizer que existe um compartilhamento de elétrons. Então, vamos colocar assim, há compartilhamento de elétrons. Elétrons. Bom, se isso é verdade, quer dizer que eles se ligam, vamos dizer assim, um pegando o elétron do outro, né? E na falta, um pega o elétron do outro, o que vai acontecer? Eles vão se prender um no outro. Então, assim, vamos dar um exemplo aqui, olha. Vamos pegar aqui um composto que que ele é covalente, que ele é um ácido, que ele é um ácido muito conhecido, que a gente fala que é o ácido clorídrico. Só para voltar aqui um pouquinho, né? O ácido clorídrico. Vamos pegar aqui HCl. Bom, o que vai acontecer aqui? Só para a gente ilustrar aquela situação onde a gente tem água, né? Quando eu coloco esse ácido clorídrico em água, o processo que vai acontecer aqui é justamente o que eu chamo de ionização. Ou seja, eu não tenho íons, né? Quando eu tenho a ligação covalente aqui. A partir do momento que eu coloco isso aqui em água, eu forço o aparecimento desses íons. E aí sim, eu posso chamar esse processo de ionização. Tá?
Aliás, né, esse hidrogênio aqui, ele se liga na molécula de água, né? A famosa molécula Mickey Mouse, né? Esse é o roxinho do Mickey, né? Então ele fica ligado aqui, olha, e ele forma justamente o H3O+, né? E justamente é o que vai acontecer, né, quando ele está imerso aqui em água, no caso, um composto que tenha hidrogênio, tá? Bom, então voltando. Eu tenho uma metal com a metal, né? Eles vão compartilhar elétrons, né? E aí, como é que vai acontecer isso? Né? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, olha. Um exemplo um pouquinho diferente. Eu peguei o caso aqui do... Vamos pegar o HCl mesmo, né? O número atômico do hidrogênio é 1, lembrando que ele é um metal. O número atômico, no caso do cloro, vai ser 17. E aí eu vou fazer distribuição eletrônica. Aqui vai ficar 1s1. E aqui vai ficar a mesma coisa do anterior. Aliás, vou até copiar aqui, olha, só para a gente não perder tempo. Vou copiar aqui. Colocando aqui, olha. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, o que eu estou percebendo aqui, olha? Que esse hidrogênio, ele vai ter um elétron nessa camada de valência. Lembrando que isso aqui pertence à coluna A. Apesar do hidrogênio não ser um metal. Toma cuidado com isso, né? Então, ele vai estar cedendo um elétron. Perfeito? Se esse está cedendo um elétron e esse está recebendo, então, automaticamente, eu vou fazer entre os dois uma ligação que eu chamo de covalente. Então, o que vai acontecer? Olha, eles vão compartilhar elétrons. O hidrogênio vai estar aqui. Ele é uma exceção, né, porque ele fica estável com 2 elétrons. O cloro vai estar aqui. Ele fica estável com 8 elétrons, de acordo com a regra do octeto. Lembra que eu falei lá da regra do octeto um pouquinho mais para trás? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, deixa eu colocar aqui numa posição de compartilhamento, que eu tenho que lembrar que eles compartilham, né? Então, o que vai acontecer? Entre o hidrogênio e o cloro vai acontecer o compartilhamento entre os dois. Então, os dois vão trocar esses elétrons aqui, olha, de forma que eles fiquem estáveis. Aliás, vamos colocar isso daqui, olha. Eu tenho o surgimento de uma molécula aqui que eu chamo de molécula apolar, ou melhor, polar. Apolar quer dizer não, polar. Ou seja, que ela tem polos, ela tem polaridade aqui, olha, polar, né? Por que ela vai ser polar? E vai existir uma tendência natural eu ter uma curva elétrica voltar aqui para a região do cloro. Esse vetorzinho que a gente coloca aqui, ó, né? E aí o que vai acontecer? Essa parte aqui, olha, ela vai ficar mais negativa. Deixa eu até colocar, a gente tem uma letrinha que é o sigma, né? Deixa eu apagar aqui, olha. Coloca que essa vai ficar mais eletronegativa e essa aqui vai ficar mais eletropositiva. Então, o que vai acontecer? Essa molécula vai ter justamente uma polaridade, né? Agora, se eu pegar uma molécula um pouquinho diferente, só para a gente colocar aqui e completar, como é uma ligação, a gente chama de ligação covalente simples, a gente representa assim, ó, H traço sério. O traço representa a ligação covalente, tá? Só para vocês saberem aqui, ó, vou colocar aqui polar, mas para não misturar, eu vou jogar esse polar aqui um pouquinho para baixo. Eu vou chegar mais próximo desses dois aqui, para indicar que isso aqui é uma ligação covalente simples. Vamos lá. Vou colocar aqui. Ligação covalente simples. Né? E aí? Né? E quando eu tenho uma molécula polar, quando eu tenho dois elementos que são parecidos, vamos colocar assim, por exemplo, o segundo exemplo aqui, que seria o do oxigênio. O oxigênio, o número atômico dele é 8, né? O enxofre, só retomando, é 16, o oxigênio é 8. Esse aqui pertence à coluna 6A.
Se eu fizer a distribuição eletrônica dele, vai ficar 1s2, 2s2, 2p. Opa, se eu tenho 4 aqui, vai faltar 4. Então, nessa minha camada de valência, eu vou ter 6 elétrons aqui, olha. Lembrando porque queria um metal, porque ele está na coluna 6A. Vamos colocar aqui, olha. Coluna 6A, que é a coluna dos calcogênios. E aí o que vai acontecer? Ele vai, justamente, ele vai precisar desses 2 elétrons aqui para ficar estável. Por isso que tem esse -2 aqui, de NOx, de número de oxidação. Então, o que a gente vai fazer aqui, olha? Eu vou colocar esse oxigênio aqui, com 6 elétrons aqui. Esse asterisco não está muito bonitinho, não, mas vamos colocar ele aqui, olha. Vou colocar aqui também esse oxigênio, com 6 elétrons aqui. E aí eu vou estabelecer essas ligações do tipo covalente aqui, no caso, entre esses 2 oxigênios. Então, aqui eu tenho uma covalente simples, e aqui eu tenho uma outra covalente simples aqui também, ó. Então, eles vão trocar esses elétrons aqui, olha. Então, como é que ficaria, usando aquele símbolo do tracinho aqui, olha? Então, assim, olha, O, traço, traço, O. Então, seria o famoso O2. Para a gente lembrar aqui, olha, porque eles estão compartilhando esses 2 elétrons aqui. Aí, automaticamente, isso aqui está estável, né? Bom, aí que vem a questão da polaridade. Será que existe polaridade entre esses caras aqui? Né? A resposta é não. Isso aqui é uma ligação apolar. É como se os 2 fossem gêmeos e estivessem puxando, por exemplo, um brinquedo, alguma coisa que é compartilhada entre eles, com a mesma força. Então, aqui eu tenho a formação de uma ligação do tipo apolar, né? Então, assim, brevemente, basicamente é isso. Isso é ligação. Nossa, desapareceu aqui. Isso é ligação, no caso, iônica, que é metal com metal, né? Eu tenho justamente um metal alcalino terroso, se ligando, por exemplo, com um metal, pode ser um halogênio, pode ser um hidrogênio, assim por diante, família do boro, família do nitrogênio, do carbono, aí depende da situação, tá? E aqui a ligação, né, que é covalente, né, que é a ligação entre A metal com A metal, que eu tenho um compartilhamento, os 2 compartilham elétrons, né? E aí eu tenho justamente a formação dessa substância que pode ser polar, né? Onde eu vou ter uma formação de um polo, no caso um polo negativo porque eu tenho mais elétrons próximo a ele, um polo positivo porque eu tenho menos elétrons próximo a ele, né? Uma substância apolar. Lembrando que essas 2 barrinhas, esse tracinho aqui, olha, a gente chama de ligação covalente e a gente dá um nome. Nesse caso aqui é simples, né? Quando eu tenho assim 2, vocês vão ver isso em química orgânica, principalmente, né? A gente vai ter a ligação covalente, no caso, dupla, né? E a gente pode ter até a tripla. Covalente dupla. E aí, só para colocar como observação, para não esquecer, existe a famosa dativa. Covalente dativa. E aí, um bom exemplo para a gente representar essa dativa é o famoso composto O3. Por que esse O3 ele é um bom exemplo? Vamos pegar aqui, olha. Já viu no exemplo anterior que o oxigênio ele fica estável compartilhando 2 elétrons. Vamos completar aqui, olha. Completando. Vou fazer aqui direitinho, porque ficou meio estranho, né? Não tá bonito, mas a ideia aqui é só ficar um pouco mais visível. Vamos colocar assim. Ops. Vou colocar aqui, ó. Prontinho.
E aí eu vou colocar um terceiro oxigênio aqui, olha. Aqui, piriri, pororó, piriri, pororó, né? E aí o que vai acontecer aqui, olha? Eu vou compartilhar esse elétron com esse elétron, e esse elétron com esse elétron, por ligação simples, só que esse átomo aqui do meio, ele está estabilizado. Só que aparece um cara que é um oportunista aqui, que ele precisa se ligar, e ele puxa um pouco a força esses dois elétrons aqui. Essa puxada aqui, a força, a gente chama de ligação covalente dativa, onde eu tenho um cara que já está preenchido, mas vem alguém aqui, ops, puxou justamente esse conjunto, esse par de elétrons aqui. E aí eu represento assim, olha, um O, dois tracinhos O, uma setinha, ó, indicando que isso aqui é uma covalente dativa. Perfeito, pessoal? Obrigado por ter assistido o vídeo. Se gostou, compartilha, curte. E se puder dar uma força, se inscrever aí no canal, eu agradeço muito. Valeu!